Dando continuidade aí à nossa aula, vou trabalhar aqui com o artigo 26A, bem rápido aqui, só para finalizar e resolver uma questãozinha sobre isso. Esse tópico está no finalzinho da lei aí, mas é muito importante. Então, o artigo 26A, ele determina o seguinte: além dos casos previstos na legislação vigente, o ocupante de cargo do plano de carreira dos cargos técnicos administrativos de educação poderá afastar-se de suas funções para prestar colaboração a outra instituição federal de ensino, de pesquisa e ao Ministério da Educação. Cuidado com essa palavra, com ônus, porque a prova pode colocar lá sem ônus. Está errado, é com ônus para a instituição de origem, não podendo o afastamento exceder a 4 anos. Isso é muito importante. É o seguinte, imagina que você trabalha no IFCE, e aí você descobriu uma pesquisa, descobriu um sistema, um projeto muito interessante, e aí você vai prestar agora essa colaboração que você aprendeu, que você fez, para o IFP, do Piauí, ou até mesmo para o Ministério da Educação. Então, você vai prestar essa colaboração lá, vai sair do Ceará e do Piauí para prestar essa colaboração, ou para Brasília, Ministério da Educação, por exemplo. Ele fala aqui, ó, com ônus para a instituição de origem, é porque quem vai pagar vai ser o Ceará, vai ser a sua instituição de origem, né? Então você está prestando a colaboração com o Piauí, mas o ônus disso daí, o pagamento disso daí está sendo para a instituição de origem. Onde é a sua instituição de origem? O Instituto Federal do Ceará. Então é ele que vai ficar com o ônus disso daí. E o afastamento não pode exceder a 4 anos. Então, o máximo que você pode ficar lá nessa colaboração, né, é 4 anos. O afastamento será autorizado pelo dirigente máximo da instituição federal e deverá estar vinculado a projeto ou a convênio, com prazos e finalidades objetivamente definidos. Aqui é para evitar, tipo assim, fraudes, né? Então, tem que ser autorizado pelo dirigente máximo da instituição federal e vai estar vinculado a um projeto ou a um convênio, porque ele está prestando a colaboração. Então, colaboração de quê? O que você fez? Qual o projeto que você fez? O que você vai fazer lá? Com prazos e finalidades objetivamente definidos. Já dito, ó, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, nesse prazo, bem direitinho. Artigo 26B também muito importante, é vedada a aplicação do Instituto da Redistribuição aos cargos vagos ou ocupados dos quadros de pessoal da Instituição Federal de Ensino para outros órgãos e entidades da administração pública e dos quadros de pessoal desses órgãos e entidades para aquelas instituições. O disposto nesse caso não se aplica a redistribuições de cargos entre instituições federais de ensino. Vamos entender isso daqui. O que ele está dizendo? Primeiro, a proibição, né? Ele está dizendo, ó, é proibido redistribuir. O que é redistribuição? A redistribuição, ela é muito parecida com a remoção. A diferença é que a remoção, eu estou transferindo o servidor, fazendo a remoção dele. Já na redistribuição, eu estou fazendo a transferência do cargo. Aí, se o servidor, o cargo pode estar vago ou ocupado, né? Se estiver ocupado, o servidor vai junto. Se estiver vago, vai só o cargo. Então, ele está dizendo, é vedado, né? Essa redistribuição de cargos do Instituto Federal de Ensino para outros órgãos e entidades da administração, e vice-versa. E dos quadros desses órgãos e entidades para aquelas instituições. Então, não pode tirar do IFCE, botar para o INSS, por exemplo, a entidade da administração pública, e nem tirar do INSS e colocar no IFCE. Não pode. É vedado isso daí. Agora, tem uma exceção. O disposto no caput desse artigo não se aplica à redistribuição de cargos entre as instituições federais. Então, pode ter, acho que você assistiu essa aula todinha esperando para saber isso, né? Porque às vezes você faz um concurso para um local, mas você mora em outro. É se seria possível você voltar para sua cidade ou próximo para sua cidade. Não é fácil, mas é possível. Um exemplo é essa redistribuição aqui. Então, pode ocorrer a redistribuição, por exemplo, do IFCE para o Instituto Federal do Maranhão? Pode, porque é exceção. Ele diz que não pode redistribuir cargos do Instituto Federal
para outros órgãos da administração ou entidades da administração pública, e nem o inverso, né? Dos órgãos da administração e entidades para os institutos federais. Só que diz que o disposto nesse artigo não se aplica, então é uma exceção, pode existir redistribuições entre as instituições federais de ensino. Tranquilo? Então, entre um Instituto Federal e outro, pode sim existir uma redistribuição de cargos vagos ou ocupados. Observe essa questão aqui. É vedada a aplicação do Instituto da redistribuição aos cargos vagos ou ocupados dos quadros de pessoal das instituições federais de ensino para outros órgãos e entidades da administração pública e dos quadros de pessoal destes órgãos e entidades para aquelas instituições. Certo. Cobrou só a regra, né? Só cobrou aí só o artigo 26b. Não cobrou o parágrafo único, mas está certo. Cobrou da forma como está lá, é vedado realmente tirar do Instituto Federal e mandar para outros órgãos da administração pública e também de órgãos da administração pública para o Instituto Federal, que é permitido entre institutos federais. 3. Então está correto aqui, eu transformei a questão em certo e errado, porque os outros itens não serviam aqui para a nossa aula. O ocupante de cargo do plano de carreira dos cargos técnicos administrativos poderá afastar-se de suas funções para prestar colaboração a outra instituição federal de ensino ou de pesquisa e ao Ministério da Educação, não podendo o afastamento exceder a 4 anos. Tá certo. Também a questão aqui não colocou a questão do ônus, né? Com ônus para a instituição de origem. Mas tudo bem, está correto também, o fato de não ter colocado não deixa o item incorreto. Então, esses dois artigos muito importantes, o artigo 26A e o artigo 26B, que eu expliquei aqui bem detalhadamente para vocês, tranquilo? Então, um forte abraço a todos, termino nossa aula aqui com essa frase: a cada dia proveitoso de estudos, a realização do seu sonho fica mais próxima. Espero ter contribuído aí com o estudo de vocês, facilitando, descomplicando, explicando de forma didática, bem objetiva, a legislação específica, né? Que muitas vezes os alunos têm dificuldade, às vezes estudar sozinho é complicado, mas eu sempre trago de forma bem didática, assim, com bizus, com dicas, mostrando o que é cobrado em prova, que às vezes tem tópicos da legislação que não tem tanta importância, já tem outros que caem demais. Você tem que dar real importância para aquilo que é cobrado, tem que fazer a leitura de tudo, mas dando importância para o que é mais cobrado. Agora, o que todo mundo fala, né, já virou clichê, mas que é verdade, você tem que ler a lei. Só que depois que você vai ler a lei, depois de ter visto essa aula, já é outra história. Com certeza você leu antes, e às vezes ficou sem entender certos pontos. Agora, quando você vai ler depois da aula, você já começa a lembrar da dica do bizu, fica bem mais tranquilo. Tranquilo? Então, você vai gabaritar a legislação específica, espero eu, com fé em Deus na sua prova. Um forte abraço a todos e bons estudos.